You are dead to me, 'cause what you said to me cut so deep, and now you're Tati, não pode? Pode. dead to me. E pode mesmo. Boa noite, pessoal. Começando mais um Pati no Pode Pode. Se é a sua primeira vez aqui no meu pod, eu sou a Patrícia Velenic, sou jornalista, e aqui no meu canal eu trago convidados da área da saúde para falar sobre o câncer e a quimioterapia, e também pessoas que já vivenciaram ou estão vivenciando a doença, como eu mesma, né? Vou colocar minha convidada aqui. É a Beatriz Uchoa. Boa noite, Beatriz. Tudo bem com você? Boa noite, Paty. Tô bem. E você, como tá? Tudo bem, graças a Deus. A Beatriz é enfermeira oncológica no Hospital Samaritano. E para a gente dar o start aí no nosso bate-papo, eu gostaria, Bia, que você falasse da sua atuação lá no hospital. Então, boa noite. Obrigada pelo convite. Estou muito, muito honrada, de verdade. Te admiro como profissional, como pessoa, enfim. Lá no Hospital Samaritano, eu atuo no ambulatório de oncologia e infusões. Então, a gente atende tanto paciente com câncer, quanto pacientes que vão, às vezes, para uma terapia de suporte, receber um ferro, receber algum medicamento que não relacionado ao câncer. Então, a gente atua nessas duas vertentes, né, que a gente fala, infusões e oncologia. Mas minha formação, eu sou enfermeira e especialista em oncologia. Então, minha especialização foi, de fato, em oncologia para atuar com os pacientes com câncer em diversas fases do seu tratamento, né? Desde o diagnóstico, tratamento, no pós também. E há quanto tempo você trabalha nessa área? Eu trabalho, bom, porque a gente faz uma divisão, assim, depois da faculdade eu me formei em 2017. E aí eu já coloquei a residência a seguir, assim, né? A residência a gente fica, é uma pós-graduação, só que tem a parte prática também, muita prática. Então, apesar de não ser considerado um trabalho ali, porque não é registrado, enfim, é um programa do governo, então é uma residência multiprofissional. Tem enfermeiro, nutricionista, os médicos, físio. A gente se forma nesses 2 anos juntos, atuando em todas as partes do hospital, a gente passa por todos os setores. Eu considero que foi o período mais intenso assim, na minha vida com relação à oncologia, porque a gente vivencia aquilo 12 horas por dia. Então, eu comecei em 2018 e desde então só trabalho na oncologia, né? Esses 2 anos de residência, passando por todos os setores. E aí depois eu atuei no SUS, no hospital só oncológico também, no pronto-socorro de lá. E aí fui para o Samaritano faz, acho que 2 anos e alguns meses, que eu estou lá no ambulatório de oncologia. E me conta uma coisa, você sempre gostou da área da saúde? Por que você escolheu fazer enfermagem? No meu caso, eu achava que eu ia fazer psicologia. Ainda tenho essa vontade, talvez, de cursar, mas mais por uma curiosidade, por ver o quanto a terapia faz diferença na minha vida. Então, mais por esse sentido, mas eu achava que eu ia ser psicóloga. E aí, no ano do vestibular, minha mãe descobriu um câncer. Eu comecei a acompanhar ela todos os dias no hospital, porque ela, diferente do ambulatório, que o paciente vai e volta, né, para casa, enfim, ele recebe a terapia dele e volta para casa. Minha mãe ficou internada por bastante tempo, assim, 5 meses direto. E aí eu fiquei esses 5 meses internada junto com ela. A gente costuma falar que a família, ou a pessoa que é mais próxima daquela pessoa, ela interna junto, assim. E vendo o dia a dia dos profissionais, eu falei, nossa, é a enfermagem que eu quero fazer, assim, é isso. Eu cuidava dela e eu via como família, né, estando do outro lado, a importância que o enfermeiro, o técnico de enfermagem tinha ali no nosso dia a dia, e o quanto a dor, assim, estava presente também no dia a dia, a dor em vários sentidos, né, a dor física da minha mãe, mas a dor também é de perder um pouco a autonomia, de não conseguir mais trabalhar, enfim, algumas questões que impactavam para ela, impactavam para mim também. E eu vi que tinha alguns profissionais que faziam muita diferença no nosso dia, assim, sabe? E para ela também, principalmente. Foi daí que eu falei, não, eu quero ser enfermeira, é isso que eu quero fazer, e quero estar do outro lado, né? Não mais como família, mas tendo a minha bagagem como família, levando isso para o outro lado. Então, acho que foi isso que me motivou. Que tipo de câncer ela teve? Ela teve de estômago, né? Câncer gástrico, que a gente chama. E aí foi um período bem. Eu costumo dizer que o paciente que tem câncer, a pessoa que tem câncer, ela, não é só ela que é afetada. Eu acredito que as pessoas que estão em volta dela, amigos, familiares, cuidadores, quem é importante para ela, quem tem ali uma ligação com ela,
todos são afetados. Eu costumo fazer uma relação com móveis, sabe? Aqueles móveis que ficam em cima de berço de criança. Que quando a Sim. gente toca numa peça, todas as outras se movimentam com maior ou menor intensidade. Eu acredito que é isso que acontece quando alguém descobre que tem câncer. Assim, as outras pessoas que estão ao redor também são impactadas, algumas com maior ou menor intensidade, dependendo da relação que elas têm, dependendo do papel que elas desempenham na família ou ali na relação, né, de amigos, enfim. Então, eu acredito muito nisso e o quanto a gente foi impactado com o diagnóstico também, né? Não só ela, mas a gente também. E, Eu enfim, imagino, porque eu estou vivenciando isso agora e eu percebo isso nitidamente, como as pessoas ao meu redor são impactadas, né, porque mexe com o psicológico, mexe com tudo. É muito complicado para lidar com uma pessoa com câncer, né. E para você, como que é trabalhar nessa área oncológica? ah, eu acho, eu acredito também que vivendo tudo isso, que tem dois tipos de sofrimento, um que nos move e outro que nos paralisa. Tem coisa que a gente vivencia que a gente fala, não quero mais vivenciar isso, sei lá, mesmo como profissional, nunca mais. Então, por exemplo, a minha família teve um impacto muito diferente do que teve em mim. Minha irmã, quando foi escolher o que prestar para o vestibular, ela falou, na área da saúde, nunca. Assim, porque ela falou, não quero passar perto de hospital. Nela, o sofrimento moveu ela desse sentido, assim, de não quero isso. Uhum, Em mim já foi no sentido de me mover, me impulsionar. Eu quero isso, eu quero atuar do outro lado e quero considerar importante coisas que alguns profissionais consideraram importantes e que foram importantes para a gente, viram a gente além da doença. E eu quero ver isso também, eu quero atuar dessa forma. Ou alguns profissionais falei, nossa, não achei tão legal essa postura, vou evitar ser assim. Então, acho que foram modelos assim, do que eu queria, o que eu não queria ser como profissional. Então, acho que é isso. Tem sofrimento que impulsiona a gente fala, nossa, quero usar isso de alguma forma. Tem outros que a gente fala, não, isso aqui me fez crescer de alguma forma, me ensinou, mas não quero nada relacionado a isso. Assim, não quero mais falar sobre isso. E comigo foi assim, acredito que me moveu, assim, sabe? Me falou, uhum, bom, é isso que eu quero. Entrei na faculdade, vou me especializar nisso. Entrei aberta, né? Falei, dependendo da especialidade, vou ver outras especializações também, vai que, sei lá, eu me apaixone por ser cirúrgico, não sei, algo assim. Mas não foi o que aconteceu. Eu entrei pensando em oncologia e me mantive firme. Assim, as experiências que eu tive durante a uhum. faculdade reforçaram isso, assim, quanto eu queria. Então, o dia a dia não é falar para você, é um mar de rosas. Não é, a gente se Não é. emociona com histórias dos pacientes, das famílias, a gente se apega, a gente torce junto, a gente fica muito feliz quando dá certo, a gente comemora, a gente, sabe? Mas é muito importante a gente se cuidar. Então, para mim, eu fui vendo a importância de me cuidar, de fazer terapia, de fazer coisas que me tirar, não me deixassem imersa totalmente no trabalho, assim, sabe? De Uhum. pensar só naquilo. E eu aconselhava muitos pacientes, faz terapia, eu acho muito importante psicólogo. Até que teve uma paciente que virou para mim e falou assim, Bia, você faz? E eu não fazia na época. E eu falei, uau, como eu tô sendo contraditória, né? Eu tô indicando porque eu sei que vai fazer bem para ela, mas eu mesmo não Uhum. faço, tô Você tentando mesmo ali. fazia. Eu falei, eu tô tentando ali lidar com as minhas dores, minhas angústias sozinha. E eu falei, não, vou começar a fazer, vou ver no que dá. E foi a melhor decisão que eu tive, assim, de receber ajuda mesmo para lidar, sabe, com as angústias, às vezes de falar assim, poxa, Aham. como é que eu posso ajudar nisso? Por que eu estou tão angustiada com tal situação? Por que eu me apeguei tanto a essa família, a esse paciente? Às vezes a gente vê neles algo que é parecido com a gente, ou que lembra algum familiar nosso, então isso impacta um pouco mais. Então, é muito importante a gente se cuidar também. Então, se eu pudesse resumir assim como é trabalhar na oncologia, eu diria que não é um mar de rosas, mas é muito satisfatório, desde que a gente saiba se cuidar também, porque para cuidar do outro a gente tem que estar bem, sabe? Então, Tem que estar é isso bem. E que eu essa era até minha próxima pergunta, Bia, te falar justamente isso, né, que trabalhando com pacientes com câncer, você sabe que os médicos ficam muito em cima dessa questão da alimentação e também da atividade Uhum. física, e eu ia te perguntar justamente isso, se você procura manter uma vida saudável, se você trata o seu psicológico, porque não é fácil estar lá dia a dia com esse tipo de paciente. O que que você É. faz para poder manter sua mente saudável, seu corpo saudável? Eu lembro que
assim que eu acabei a residência foi muito intensa, né? A gente passava realmente o dia todo no hospital, vinha para casa para dormir, assim. Foi muito pesado, sabe? Eu ficava, meu Deus, tem que fazer alguma coisa além disso, né? Não viver só isso aqui, não ficar o tempo todo. Ou eu estava no hospital, ou eu estava em casa estudando sobre câncer. Então era só isso, né? E aí, logo depois veio a pandemia. Eu lembro que eu estava no estágio, eu fui fazer um estágio optativo fora, em Madrid, lá que a gente tinha a possibilidade de conhecer um hospital oncológico, enfim, foi muito boa a oportunidade. Quando eu voltei, depois de uma semana foi decretada a pandemia, e aí fecharam, não podia mais ninguém sair nem voltar, foi uma loucura. Quando aconteceu tudo isso, acho que eu fiquei impactada, porque eu vi algumas pessoas falando, nossa, tá chegando casos aqui na Espanha e tal, e aí quando eu voltei pro Brasil, logo, tipo, decretou de fato a pandemia, eu falei, gente, a vida... Eu sempre trabalhei com pessoas com câncer, enfim, mas acho que foi a época que eu mais fiquei assustada, assim, sabe? Mas, meu Deus, o que vai acontecer com todo mundo, né? O que vai acontecer agora? E aí, na pandemia, eu comecei a fazer yoga em casa mesmo. Comecei a praticar, e foi porque eu estava ficando angustiada, pensando em tudo aquilo, enfim. E aí começou a me fazer muito bem. Eu comecei a praticar regularmente mesmo. Você Depois eu praticava comecei a sozinha? sozinha, colocava algumas aulas no YouTube, né? De níveis iniciantes mesmo. E aí comecei a praticar mesmo e todos os dias, assim, ia fazendo aquilo e eu via que me fazia muito bem. Aí associei a meditação, fui fazendo sempre que dava meditação, ficando mais... a gente vai conhecendo o corpo, assim, sabe? É um processo muito gostoso. E aí fui fazendo exercício físico aos poucos, assim, até eu fazia em casa mesmo. Depois de algum tempo, assim, logo recente, acho que há um ano, comecei a ir para academia de fato, fazer algumas aulas que eu gosto, e associei a terapia, né? A terapia veio nessa época, assim, da yoga também. Então foi bom em vários aspectos, porque a cabeça ficou melhor, o corpo também ficou muito melhor. Enfim, foi caminhando juntos e eu fui vendo o quanto de fato faz diferença quando a gente está bem para cuidar do outro melhor também, né? O quanto eu consegui separar, dormir melhor, consegui. Não que eu saia do hospital, feche a porta e fica tudo lá no hospital, não, eu me preocupo. Tem paciente que fica na minha cabeça, eu fico, meu Deus, será que tá com dor? Será que tá melhor? Fico ali remoendo. Acho que a terapia é um espaço para isso também. Às vezes eu não falo nada relacionado, sei lá, à minha família ou a mim fora do hospital. Eu trago alguma situação do hospital e a gente vai ali esmiuçando por que eu me senti daquela forma, o que eu fiz, o que eu posso fazer depois e tal. E a gente que vai dando as respostas, né? Porque quando eu comecei a terapia, eu achei que ela ia me dar todas as respostas. Nossa, ela faz eu refletir e não me dá resposta. Como assim? É um processo que não é de um dia para o outro, mas está me fazendo muito bem. E o exercício físico também. Os meninos lá no hospital, o Ale, o Nutri, enfim, falam, nossa, você tá super... Você tá indo várias vezes, tá curtindo mesmo. Eu falei, nem sempre eu vou com vontade, às vezes eu vou por obrigação, mas depois a sensação do pós é gostosa, é boa, então isso me Sim. motiva a continuar. Eu acho legal que você tocou bastante nessa questão do acolhimento ao paciente, né? Você acredita que um trabalho multidisciplinar é fundamental para ajudar um paciente oncológico? Ah, total, total. Assim, acho que cada um vai tendo uma percepção do contato com o paciente, tem vínculos diferentes também. Às vezes o paciente se abre mais com quem é enfermeiro, com o enfermeiro, porque passa mais tempo, ou com o técnico, que tem mais uma afinidade, do que com a psicóloga, porque ainda não conhece bem. Mas ainda assim, acho que ter a psicóloga na equipe é muito, muito bom, porque às vezes a gente compartilha algumas coisas que dá para compartilhar, né? Compartilha com ela, então fala, olha, se você conseguir, né, conversar com o paciente, ela vai dando uma visão que a gente não tem, porque ela é profissional da área. Ou então a gente está muito preocupado porque o paciente não está comendo e a gente está só pensando, nossa, está perdendo peso e está com aquela visão assim, meio quadrada. E aí vem alguém e fala assim, mas ele não está comendo porque não consegue cozinhar o que cozinhava antes. Então a esposa está muito chateada que não está comendo a comida dela. Como é que a gente pode ajudar? E o Ale vem com uma sacada de uns alimentos diferentes, assim, que pode ajudar na náusea, pode... Então, quando a gente conta com o auxílio de outros profissionais, assim, da farmacêutica também, às vezes ela faz uns ajustes, fala, se você tomar esse remédio de 4 em 4 horas ao invés de 6 em 6, vai ajudar. Se a gente usa isso a nosso favor,
ajuda muito, muito mesmo, para acolher também o paciente, né? Ver quem ele tem mais afinidade, aí às vezes ele compartilha mais informações, enfim. E ver que não é uma coisa que eu percebi também durante esse tempo, é de não levar as coisas pro pessoal, sabe? Às vezes a pessoa tá muito Uhum. irritada, muito estressada, muito. E a pessoa fala, nossa, não gosta de. Não tem nada a ver com você, você Não não tem nada a tenta. ver, né? Tipo, eu falo pra mim mesmo, eu falo, ó, não é com você, Bia, calma, relaxa, ele acabou de conhecer, não tem como ele ter raiva de você, sendo que ele acabou de te ver. É porque você foi a pessoa que estava ali na frente dele naquele momento, ele tinha que contar em alguém, descobriu que tá com câncer, é difícil, né? Vai fazer Sim. quimioterapia, e aí descontou ali um monte de coisa, falou. Então, já houveram várias situações que o primeiro contato, assim, o paciente quase não deixou eu falar, assim, bem bravo, bem. E aí a terapia me ajudou também, porque ela fala, Bia, não é com Meu Deus. você, entenda, sabe? Não fica chateada, calma, você tinha acabado de conhecer. E aí nas outras sessões ele fala, nossa, Bia, olha, vários alunos, assim, né, se desculpavam, então eu falava, nossa, não foi com você, que eu estava estressado, tá? Eu falei, não, fica tranquilo. O quanto é importante isso também, a gente não levar as coisas para o pessoal, porque cada um vai lidar de uma Sim. forma, assim, com diagnóstico, com tratamento, enfim. Cada ser humano tem sua particularidade, né? É muito difícil saber como a pessoa vai reagir. É um mix de sentimento, eu costumo dizer, né? Mas eu acredito que você está no caminho certo, esse do acolhimento, porque para um paciente com câncer, realmente um trabalho acolhedor faz toda a diferença. E não é sempre que a gente encontra isso em todos os profissionais. E como é feito esse trabalho? Todo mundo tem que ter o mesmo tipo de padrão ou não? Depende de cada profissional, ele vai escolher como que ele vai atuar com o paciente, porque um é mais tímido, o outro é mais extrovertido. Como funciona isso? Não tem assim um treinamento de acolhimento, assim. Seria legal até se tivesse, não tinha, Seria. né? Então tem profissionais muito diferentes, assim, de competência técnica tem que ter um mínimo, né? Então tem que saber do Uhum. câncer, do tratamento, da quimioterapia, então faz várias etapas, né? Prova escrita, entrevista, enfim, para saber com relação a isso. Mas ali no teste a teste, no dia a dia com o paciente, eu percebo que são profissionais diferentes mesmo. É bom por um lado, assim, no sentido de que os profissionais vão se complementando e que tem pacientes que gostam de uma coisa mais rápida, não fala muito, só faz. Tem outros já que gostam de conversar, desabafar. Mas acho que precisa ter o mínimo, né? O mínimo de escuta, o mínimo de, olha, eu me importo. Porque senão fica muito robô, né? E fica parecendo que a pessoa não é um Sim. número, assim. Eu vou aqui colocar essa quimioterapia e sai e volta. Então, acho que tem que ter cuidado com isso, assim, né? Claro que vão ter perfis diferentes, nem todo mundo vai ser igual, tem outro que vai conversar menos, tem outro que vai querer escutar mais, mas acho que precisa ter o mínimo, porque É um pouco lembrando de de quando eu estava, compaixão, né? De compaixão ao próximo. assim, e de não tratar como se fosse mais um, assim, né? Um Uhum. número mesmo, porque cada um vai ter sua história, cada um antes de chegar ali alguém, então não é só a parte que tem câncer X, não, assim, é jornalista, o que você gosta de fazer quando você não está no hospital, quem é importante para você, o que é importante para você, como que está impactando a sua vida esse tratamento. Eu tenho pacientes que têm vários sintomas, tem outros que têm pouquíssimos, então, mas o Uhum. quanto isso afeta, assim, né? Tem pacientes que têm uma dor limitante ao ponto de, olha, Bia, não consigo mais fechar o botão da camisa. Então, calma aí, o que a gente pode fazer a respeito? Outro que fala, não, essa dor que eu tô agora, comparada ao que eu tinha, eu consigo fazer tudo. Então, nem sempre a gente vai zerar, sabe? Falando de dor agora, que é algo que me chama muita atenção, né? Nem sempre vai Uhum. zerar, mas ouvir, né, falar assim, o quanto isso está impactando na vida dele. Para isso tem que acolher, porque se você só for lá instalar a quimioterapia e for embora, às vezes ele não vai ter náusea, não vai. Mas se você não der abertura, às vezes ele fala, será que eu vou falar da dor? Porque isso vai diminuir a minha quimioterapia, o médico não vai querer tratar, e fica com esse receio, assim, sabe? Eu não pergunto, você Sim. não fala, e aí você vai vivendo do jeito que dá. Isso tem que ter o mínimo, tem que ter uma escuta, senão não funciona. Então, e falando em dor, eu queria te perguntar, porque eu vi nos bastidores aí que você tem um projeto que você criou para amenizar a dor aí dos pacientes oncológicos. Conta um pouquinho para a gente desse trabalho. Eu fiz na residência, a gente tem que fazer um trabalho final,
E aí me chamava muita atenção a quantidade de pacientes que têm dor durante o tratamento ou depois do tratamento. Se a gente for falar em número, 55% dos pacientes com câncer vai ter dor em alguma fase do tratamento. Então é um número bem relevante, assim. E esse número aumenta para 60%, eu vou olhar aqui numa colinha que eu fiz, 66,4% em doença avançada. Então, Nossa. 66,4% dos pacientes, quando estão com a doença avançada, vão sentir dor. Só que quando a Se eu gente tô olha... no comecinho, peguei o tumor no começo, pequeno, eu já tenho dor da cabeça aos pés, então imagina quem está avançado, meu Exato, Deus. exato. É uma dor, assim, muitas vezes limitante, assim, da pessoa não conseguir, sabe, de viver em função daquilo, da dor, né? Isso me Uhum. impactava muito. E quando a gente vai olhar o que a gente pode fazer a respeito, a literatura traz, vários estudos trazem, assim, trouxeram já pra gente, que de 80% a 90% dos pacientes com dor, se eles forem tratados com base científica, enfim, a dor dele pode ser aliviada. Então, de 80% a 90%, é quase tudo, assim, quase todos os pacientes com Uhum. dor podem ter sua dor aliviada. Então, isso me chamava muito a atenção. E aí eu fiz um trabalho para entender qual que era o conhecimento do enfermeiro, já que eu era enfermeira e eu vi o quanto a gente estava presente no dia a dia do paciente, na unidade de internação, foi um trabalho feito na unidade de internação, para saber o conhecimento do enfermeiro, porque só tendo esse dado nas mãos, a gente podia falar ali com a coordenação do hospital, falar o que a gente vai fazer a respeito. Né? Apesar de ser um hospital especializado em câncer, a gente ainda conhece pouco sobre o manejo da dor. Então, o que a gente pode fazer? Assim, a gente vai fazer projetos com os enfermeiros, enfim. Na pesquisa tem um pouco disso, né? Tem um caminho de você ter primeiro o dado para provar, apesar de você estar vendo no dia a dia que está faltando, né? Que está faltando conhecimento, que ainda tem muito tabu com relação à dor. A gente tem que fazer um trabalho para provar, né? Para ter o dado ali, Uhum. não ser só uma coisa do eu acho que falta. E aí eles conseguirem fazer alguma coisa a respeito, assim, a direção ou quem quiser continuar nessa linha de pesquisa. Esse E projeto foi já é importante. usado no Hospital Samaritano ou ainda não? Não, esse foi feito em outro hospital, onde eu fazia residência. Foi bem importante ter feito esse trabalho lá, porque, diferente do Samaritano, que é um hospital geral, lá era um hospital só oncológico. Então, a expectativa era que o enfermeiro conhecesse muito sobre o manejo da dor. E o resultado foi que 50% tinha um conhecimento inadequado sobre o manejo da dor. Então, metade dos enfermeiros da pesquisa não tinham conhecimento adequado sobre isso, apesar de atuar em um hospital especializado. Então, isso ficou uma pulguinha atrás da orelha, sabe? Eu lembro que Sim. deu um incômodo, assim, tanto nos profissionais quanto na coordenação, enfim, foi algo que surtiu um efeito do tipo, o que a gente vai fazer agora? Vamos dar treinamento, vamos, sabe, vamos melhorar esse cenário. E aí, acho que foi importante para mim também, como profissional, mergulhar nessa pesquisa e conversar com os enfermeiros para entender esse cenário, mas foi em outra instituição que aconteceu. Só para entender um pouquinho, Bia, que manejo que seria feito para aliviar a dor de um paciente oncológico? Tá. A Organização Mundial da Saúde, né, a OMS, eles têm alguns preceitos assim do que seria o manejo adequado da dor no paciente oncológico. Então tem algumas coisas do tipo, se a gente acredita no que o paciente está falando para a gente quando ele fala que está com dor, era uma das Uhum. perguntas. É, porque dor é uma Se coisa que ele... não dá para ver, né. Se a pessoa não fala, você não sabe, né. Exatamente, a dor a gente fala que é um sintoma, né? Porque é um sinal, como a pressão arterial, a temperatura, a gente consegue medir, a gente tem um aparelho ali específico que Sim. a gente afere isso e consegue mensurar. A dor não, a dor a gente tem que perguntar quando o paciente é consciente orientado, se ele não é, se ele está inconsciente, se ele está entubado, enfim, a gente tem outras escalas para avaliar, a pediatria também tem escalas específicas, então não há motivo para falar que não avaliar a dor, porque tem escala para tudo que é tipo, assim, se você pergunta, se você olha faces de dor, comportamento, tem tipos de escala, e aí nos hospitais colocaram a dor como quinto sinal vital. Então, apesar da dor não ser um sinal, porque o sinal é o que eu consigo medir, sem precisar perguntar para o paciente, então a temperatura, a pressão, colocou-se como quinto sinal vital para o profissional que for avaliar a pressão, a temperatura, a saturação, não esquecer da dor.
para não depender ali da sensibilidade do profissional. Então, esse aqui eu acho que eu vou perguntar da dor, aquele ali não tá com cara de dor, acho que não. Então, para ser algo geral, para a gente não esquecer da dor, foi colocado em todos os hospitais como quinto sinal vital. Tanto é que às vezes tem pacientes que a gente pergunta e fala, nossa, mas eu não tô com dor, você já perguntou. Eu falei, não, mas às vezes mudou, né? Quando eu saí, eu voltei, você já tá com algum incômodo, enfim. Então, e aí o manejo da dor tem algumas questões. Então, disso de acreditar no paciente, de ouvir, de considerar a via oral, que é o comprimido, por exemplo, mais interessante do que a intravenosa, no sentido de dar mais autonomia para o paciente. Então, claro que a gente vai tentar resolver essa dor dele quando tiver no auge, assim, quando tiver tá com dor ali no momento, eu não vou preferir um comprimido, mas eu vou ter medidas para que com o tempo ele vá para o comprimido e não fique ali sendo furado para ficar tomando remédio, assim, sabe? Uhum. Então tem Até isso. controlar a dor, né? Até controlar, exato. Tem a questão do relógio, assim, então a gente está conseguindo controlar essa dor, está tomando de quanto em quanto tempo. Então tem várias perguntas relacionadas a várias dimensões, assim, do cuidado para saber se o profissional está manejando adequadamente, se ele está perguntando para esse paciente se ele está com dor, se ele está considerando outras medidas não farmacológicas, então, não medicamentosas, assim, além, né, do medicamento. Então, às vezes é um posicionamento que a gente pode melhorar. Esses dias mesmo, teve uma paciente que ela estava com muita dor de cabeça. E aí eu fiz um medicamento para ela, só que todas as luzes do leito dela estavam acesas. Eram 3 tipos de luz, os 3 tipos estavam acesos. E era muita luz, sabe? Para o profissional é ótimo. Você entra, mexe na bomba e não sei o quê, e faz o que tem que fazer, e tá vendo tudo. Aí eu falei para ela, você não quer que eu apague a luz? Ela, não, vai te atrapalhar. Eu falei, não, o foco é você. Né? Eu consigo resolver de outras formas, assim, coloco a lanterninha do celular, dou meu jeito. E aí eu dei o remédio e eu apaguei a luz. Depois que eu voltei, ela, nossa, como melhorou, obrigada por ter apagado a luz. Então, uma coisa assim, simples, né? Apagou a luz. Lembro que com a minha mãe também, às vezes era posicionamento, ela estava muito de um lado, incomodava muito a barriga, eu falava, mãe, vamos mudar pro outro. E mudava, e aí ajudava, né, junto com o medicamento, uma massagem, chamar a físio ajudava super também. Então tem essa questão também que a OMS coloca, se a gente considera outras questões que não só as farmacológicas, sabe? A gente não olha só para o remédio, a gente vê se tem Sim, que outra às coisa vezes que uma pode ajudar. mudança no cenário ali, você vê, apagou a luz, ela melhorou, né? Sim, sim. E que às vezes a gente fica só, vai dar qual remédio? É importante? Com certeza, mas não só, né? Tem outras coisas ali que a gente pode resolver, uma compressa às vezes quente, chamar físio, que às vezes entende melhor dos movimentos e dos músculos, como é que vai estar contraído, relaxado melhor que a gente. Aí entra a equipe multi, né? Então, o Nutri, às vezes, o paciente está com muita dor abdominal, porque está com diarreia, está com dor, enfim, aí o Nutri falou, vamos mudar um pouco a dieta também, vamos colocar uma dieta mais constipante para ele não ter essa diarreia, e aí isso impacta na dor. Então tem muita coisa ali relacionada que a gente pode usar a nosso favor. Mas para isso a gente tem que ouvir o paciente, entender, isso é importante também, entender qual a característica dessa dor, então quando ela piora é à noite, é de manhã, quando mexe, quando respira, quando começou essa dor, quais são as características, porque dependendo do tipo de dor, tem medicamentos que agem de formas diferentes. E a gente só consegue ajudar nisso, conversar ali com o médico, falar, talvez está prescrevendo não seja tão benéfico para a dor que ele está sentindo, porque a dor é uma dor neuropática, tem choquinhos. E o que você prescreveu não atua tão bem nesse tipo de dor. Então, a avaliação também é importante para a gente saber o que fazer, sabe? E para isso tem que ouvir, né? Não tem Sim, eu muito. assim, você tá com uma dor, você fala para alguém: "Ai, tô com uma dor no corpo", a pessoa olha meio que não acredita, porque ela não tá vendo, né. Aí se aparece alguém com o braço quebrado, aí você vai falar: "Ai, coitadinho, quebrou o braço, porque tem engessado", você tá vendo algo lá, né. Mas para dor é complicado, a pessoa não tá vendo, então fica difícil até dela acreditar, né. Aí você fala: "Será que ela tá com dor mesmo?". É uma questão muito complicada Exato. esse. E eu queria te perguntar uma É. coisa, eu não sei se você não quiser responder sem problemas, eu queria saber se sua mãe conseguiu se recuperar do câncer. Não, no caso dela, não recuperou, Paty, mas eu costumo, quando assim, as pessoas que sabem disso, né, me perguntam, eu gosto de deixar muito claro que
cada caso é um caso, né? Até os tipos de câncer de estômago têm diferentes tipos, e hoje em dia os tratamentos, as possibilidades são muito maiores do que na época que ela tratou. Então, tem várias, são muitas variáveis, né? E aí eu costumo deixar isso claro, porque as pessoas falam assim, nossa, então se a pessoa tem um câncer de estômago, vai acontecer isso. Não é bem assim, né? Foi o caso dela, que aconteceu dessa forma, enfim. Mas me ensinou muito, me motivou a fazer o que eu faço, me deu um olhar, assim, para isso, para a dor, por exemplo, muito forte, muito dentro de mim, assim. E não dá para falar disso sem citar ela, porque é a minha maior inspiração de vida, assim, sabe? De Com como pessoa, certeza. de como mulher. Ela me ensinou sobre espiritualidade, sobre enfermagem, sobre cuidados paliativos, sem nem falar esses termos, assim, só pela forma que ela vivia, pelo que ela falava, o quanto ela era grata pelos profissionais que viam ela além do câncer. Então, quando as pessoas queriam saber o que ela acreditava, o que era importante para ela, por que as filhas dela eram tão importantes, marcava para ela. Ela falava: não, sabia, aquele enfermeiro é bom. Se você quiser Olha, fazer enfermagem, filha, faça, porque se você cuidar como você cuida de mim. Então, tudo que ela falava ainda vai reverberando assim em mim, sabe? É como se ela uhum. tivesse. Tá em mim, né? Mas como se ela tivesse muito presente, assim. Então, com certeza, não dá para desvincular assim, quem eu sou como profissional e a minha escolha do que eu vivi com ela, certeza. A gente descobriu já muito avançado, né? Então, Ah, isso que por eu ia te isso que perguntar, muito avançado, né? por isso é importante também, né? A questão de fazer os exames preventivos e Sim. de diagnóstico. Mas é isso, hoje em dia a gente tem muito mais tratamento, os estudos avançam cada vez mais, as taxas de sucesso só aumentam. Comemoro muitos finais de quimioterapia lá no ambulatório. Então, Ah, o eu meu sou tá uma chegando, aposta. hein? A O gente meu fica acaba muito só ansioso. em setembro. A gente fica muito ansioso, de verdade. Quando a gente vai passar o plantão, a gente fala: tem alguém que vai terminar hoje? Porque a gente já fica empolgado, assim, né? Então, é algo que a gente comemora junto mesmo. É porque acho que todo mundo espera isso, o final, né, do tratamento, porque realmente é muito doloroso, não é fácil, então a gente fica contando quando é que vai acabar, né, e é um tratamento longo, né. Exatamente, quantos dias, né? As sessões, menos uma, menos duas. Então, e você trabalhando tanto tempo nessa área oncológica, tem alguma história, assim, que te marcou, que você lembra sempre, que você possa contar pra gente? Acho que muitos pacientes marcaram, assim. Eu gosto muito também da área de cuidados paliativos, né? E cuidados Hum, paliativos ainda é um certo tabu, assim. Então, nem todo sim. paciente termina o tratamento e fica curado, mas tem muitos pacientes que terminam, fazem o tratamento que tem que fazer, não são curados, assim, mas vivem muitos anos de cuidados paliativos, ali, controlando a doença e sem sintomas. Então, acho que os cuidados paliativos é essencial, sabe? Então, acho que uma história que me marcou foi de várias, né, Marco, vi vários pacientes na cabeça, mas de uma Imagino. paciente que estava em cuidados paliativos e que o sonho dela era ver a filha dela casar. Só que o casamento dela, da filha dela, estava marcado muito mais para frente, assim, faltava alguns meses, e ela estava com alguns sintomas e a médica queria interná-la. E ela ficou: não, por favor, eu preciso ver minha filha casar. Então, a filha dela teve a atitude de antecipar o casamento, correr um pouquinho, antecipar o casamento. A médica se esforçou muito junto com a equipe para controlar os sintomas dela e ela ficar bem no casamento. E aí ela entrou com a filha dela na igreja, depois eu vi as fotos e tal. Então essa história me marcou muito, porque acho que Nossa. teve a questão da equipe, a gente se mobilizou muito, assim, no sentido de ela aparecer no ambulatório, a gente: o que você está sentindo? Está com náusea? Não, calma, vamos hidratar, vamos dar um remédio para náusea, porque você vai ficar bem. E aí ela ficava melhorzinha, assim, e aí foi indo, conseguiu participar do casamento da filha dela, conseguiu entrar na igreja, ficou linda, linda, linda. Eu lembro, para assim, para pensar, eu lembro da foto ainda que eu recebi, e conseguiu participar do casamento da filha dela, a filha dela antecipou. Então é uma história que me marcou, porque eu acho que é isso, Deve de ter ver o sido que muito vai. emocionante, né. Nossa, cara, nossa, muito. Quando ela voltou e falava: ai, ela casou, deixa eu te mostrar, olha como ela tava linda. Eu vi as fotos, eu falei: gente, ela acredita, ficou linda demais, você, ela, todo mundo.
E aí foi muito bom de sentir que a gente é uma gotinha no oceano, né? A gente fez um pouquinho assim, só para deixar ela melhor, de não deixar com náusea. A médica de ter a sensibilidade de falar, não, não vou te internar agora, vou te deixar o melhor possível, vou dar o que for preciso para você ficar bem para esse casamento. E, nossa, foi uma sensação muito gostosa de considerar o que era importante para ela, que era o casamento da filha. E a filha também, de agradecer muito e voltar depois para agradecer. Então foi uma. Nossa, foi muito bom de vivenciar aquilo. Gratificante, né? Muito, muito E mesmo. sabe o que eu queria te perguntar? Você também estando nessa área, qual é o tipo de efeito colateral que mais os pacientes reclamam durante a quimioterapia? A náusea impacta bastante, assim, eu vejo que impacta na alimentação, e aí quando come menos, perde peso, isso impacta no tratamento também. E outra questão é que, ainda relacionada à alimentação, é que a alimentação é o momento que a gente socializa. A gente não para só para comer igual robozinho, né? A gente marca com um amigo. Sim. Enfim, é o momento de socializar, de conversar, de colocar a conversa em dia. E aí, quando o paciente para de comer, ou por náusea, ou porque está com machucado na boca, isso impacta demais para ele, assim, dele não conseguir, não ter mais vontade, assim, sabe? O cheiro da comida, da náusea. Então, isso não acontece com todos os pacientes, mas quando acontece é algo que a gente tem que prestar atenção e falar, será que os remédios estão tão adequados? Assim, precisa colocar mais um? Ele está tomando no horário certo? Tinha uma paciente que ela veio, ela tinha uma listinha, né, de remédio. E aí ela veio e falou que estava com náusea. Eu falei, posso ver sua receita? Ela falou, pode. Aí eu fui lendo os remédios com ela. Falei, qual que você está tomando? Aí ela, só esse primeiro. Eu falei, e os outros? Não sabia que podia tomar junto. Então, os outros eram para associar mesmo, assim, para tomar um Aham. a cada 6 horas, o outro no intervalo. Então, às vezes é só por informação, assim, sabe? A gente clarear um pouco ou ver a melhor forma de fazer. E outros sintomas, sem sombra de dúvidas, é a dor, que, assim, impacta demais, porque a pessoa, muitas vezes, não tem vontade de fazer mais nada, aí fica irritada, aí dorme mal, e aí gasta com remédio, e aí a família fica incomodada também. Aí a pessoa fica, sabe, ali no limite, assim, uma coisa vai impactando na outra. Um dorme, aí come mal, aí fala, não tô aguentando mais, eu fico estressado. Enfim, às vezes a causa é a dor. É uma dor que nem sempre é só física, às vezes é uma preocupação porque não está trabalhando, não sabe quem vai sustentar mais a família, porque ela era a única que trabalhava, aí vai intensificando a dor, assim, sabe? Como se, por exemplo, um dia a gente está com cólica, só que nesse dia deu tudo certo, recebeu uma promoção no trabalho. A cólica ali fica de meio em segundo plano. Agora, outro dia eu tô com a mesma cólica, só que, nossa, perdi o ônibus, cheguei atrasada no trabalho, parece que intensifica, sabe? Então, Uhum. é isso que a gente percebe, que os estudos mostram também. O paciente que está com dor, tem muitos que estão em dor total, que não é só dor física, é psicológica, é a social, que não sabe o que vai fazer, não sabe como vai chegar no hospital, porque não tem transporte, assim, em alguns casos, né? Em outros casos que eu trabalhava, tinha muito isso. Então, aí a gente precisa controlar ali aquela dor física, mas pensar quais outras questões estão intensificando a dor também, para a gente conseguir atuar. Sabe? Então, a náusea e a dor é a que eu mais percebo, assim, né? E aí tem alguns sintomas específicos de cada quimioterapia que vão impactando mais no paciente, mas esses dois eu acho que são os que eu vejo com mais frequência. Assim, Então, porque impacta nem muito. sempre os sintomas mais comuns são só os que acontecem com o paciente, né? No meu caso, o que que aconteceu? Eu comecei a sentir uma dor muito forte na área genital mesmo, entendeu? E Uhum. demorou para ser identificado que eu estava com candidíase, que é algo normal, que dá em todas as mulheres, mas ainda tem um tabu sobre isso, né? Sim, E eu sim. mesmo que identifiquei que poderia ser isso. E aí eu não sei o que que faltou, se comunicação ou prestar um pouquinho mais de atenção, porque eu mesmo tive que resolver essa questão. É comum dar esse tipo de doença nas mulheres que fazem a quimioterapia? Acontece. Sabe o que acho que quando você foi me falando, eu fui pensando aqui. A gente, quando está na oncologia, isso no geral, muitas das vezes a gente pensa no câncer e nos efeitos do câncer e no tratamento. Isso. Sim. E aí, a gente esquece que o paciente é um todo, né? Então, quando eu falo assim, tem que valorizar a queixa, tem que avaliar a dor. Muitas vezes acontece assim, o paciente, aconteceu, inclusive, eu vivenciei assim, eu vi isso, né? O paciente veio e falou que estava com dor nas articulações.
E aí algumas pessoas falaram assim, não, mas não tem a ver com o câncer dela, o câncer dela é de mama. Aí o outro, tipo, ah, não, mas também não tem a ver com a químio, porque a químio dela dá queda de cabelo, nananana, foi citando, assim. Então parece que, não é o câncer, não é a químio? Não sei. Não sei o que fazer, não sei para que eu vou falar. Então, eu tenho que valorizar em todos os sentidos, né? Às vezes a dor que a pessoa está sentindo não é realmente do câncer e não é do tratamento. Mas a gente não pode só olhar isso. Então, eu não sei, eu vou chamar outro profissional que pode me ajudar. Então, no caso dessa paciente foi legal porque eu falei, poxa, a articulação não é tal. Conversei com outra pessoa, conversou com a médica, vamos chamar o reumato. Não é da minha área, mas ela tá aqui no hospital, a gente tem que cuidar, tem que ver o que é, assim, sabe? Então, acho que às vezes a gente se limita, né? Não, é do câncer, é do tratamento? Não. Então, sei lá, não é da minha área aqui, não vou, sei lá, o que eu vou fazer com isso, então não vou fazer nada a respeito, sabe? Assim, então, eu acho que às vezes falta isso, assim, de pensar um pouco fora da caixinha, né? De, tudo bem, não é esperado da quimioterapia, não é esperado do tipo de câncer ali que a pessoa tem, mas às vezes é relacionado à imunidade, que está mais baixa. E aí Exatamente, isso que eu pode ia falar, ser. imunidade baixa, acontece esse tipo de coisa, né, com a mulher, de dar uma Exatamente, candidíase, alguma outra coisa diferente. Tem a ver também com a exato. imunidade e tem a ver com a quimioterapia, porque ela baixa a imunidade, né. Abaixa a imunidade, exato. Eu quis dizer assim, não tem a ver com a quimioterapia no sentido de que, às vezes a gente vai pesquisar ali a droga e fala, nossa, essa quimioterapia não costuma dar isso, ela costuma dar queda de Uhum. cabelo, a unha fica fraca. Tipo, pega os efeitos mais clássicos, assim, mas não olha assim, dá queda de imunidade. O que a queda de imunidade pode dar? Isso, várias coisas, né? Em Exato. vários sistemas, vários. Então, quanto a gente tem que, acho que expandir mesmo, né? E de perguntar, poxa, tá incomodando, vamos ver o que é, assim. Às vezes vamos chamar outro profissional, então vamos olhar ali e pesquisar, sabe? Então, acho que é um pouco disso, de ver Mas no além. seu dia a dia você já viu alguma mulher ter reclamado desse tipo de coisa? Não. O que eu mais vi de candidíase, não me lembro, mas de secura vaginal. Secura Sim, isso muito. também é outra coisa, é. Tinha algumas que não comentavam assim, de pronto, assim, no primeiro contato. Você perguntava, tem alguma coisa incomodando, é, na vagina, então a urina, para urinar tá doendo. Não, 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 tá tudo bem, porque era um tabu para a pessoa. E Sim, essa aí, doença ainda é um tabu, né. tipo, não tinha uma intimidade com você ainda de falar, Sim. nossa, olha, eu tô com secura vaginal, assim, não chegava nesse ponto. E aí a gente fica, nossa, mas será que não tá sentindo nada mesmo? Mas a gente só vai até onde o outro permite, né? Até a gente vai Sim. tentando ler aos poucos. Já tem pacientes que, nossa, eu era da triagem lá, né? A triagem é quando a gente viu os sinais vitais do paciente antes dele entrar para a quimioterapia. Tinha uma senhora que me surpreendeu muito, assim, ela tinha 60 e poucos anos, e aí ela já entrou falando, nossa, tá muito difícil, porque eu já não quero fazer mais nada com meu esposo, porque tá incomodando. Aí eu parei, porque eu nem tinha perguntado ainda, eu não tava nessa parte ainda, né? Eu tava no bom dia, tudo bem. E aí Aham. eu fui, e ela já foi falando, porque para ela não era um tabu. Então, quando é assim, eu acho que é um Sim. pouco mais fácil, porque a pessoa já fala daquilo abertamente. Naturalmente, né. É. E é importante a gente cuidar pra gente, pra não ser um tabu pra gente também, porque senão a pessoa vem falar, sei lá, tipo, esses dias eu falo, ai, sério, nossa, difícil, né? Porque eu não sei ali como lidar com a Aham. situação, entendeu? Então, eu acho que isso é importante também. A gente está aberto a isso e incluir essas perguntas na nossa conversa. E quando a pessoa trouxer, tratar com naturalidade, porque tem que ser natural, né? De falar assim, nossa, Sim. quando começou? O que tá com corrimento? Não tá? Não sei o quê. Então, acho que isso é importante também. A gente tentando ali criar um vínculo para a pessoa se sentir aberta para falar sobre isso, que é importante, impacta muito e não ser um tabu pra gente também. Senão a pessoa vem falar e a gente, ai, nossa, e sai assim meio que pelas laterais, sabe? Foi bom falar sobre isso, que serviu também de um alerta para você que pode acontecer, né. Se é uma Sim, paciente como eu falo na lata, assim, eu não tenho papa na língua, sabe. Então você já sabe que pode exatamente. acontecer isso daí. Ô Bia, e pra gente finalizar aqui, eu gostaria que com a sua experiência, até com esse seu lado de acolhimento, que você deixasse uma mensagem, motivadora, de carinho, para quem está enfrentando o câncer agora, descobriu agora que está com câncer. Olha,
não é fácil, né? Eu sei que a jornada não vai ser fácil. Cada um vai lidar de uma forma, de acordo com até com os recursos, né, que tem no sentido de quem tem de apoio, sabe? Como que é o dia a dia. Então, são muitas variáveis, mas se eu pudesse falar alguma coisa é para a pessoa ter em mente que ela tem o direito de ter a dor tratada, de ter os sintomas amenizados, porque muitas vezes a gente pensa assim, é assim mesmo, tem câncer, dá dor mesmo, fica com náusea mesmo, e não, acho que a gente tem que ver como sintomas comuns e não normais. A gente fala assim, são sintomas que são comuns, pode acontecer, mas se acontecer, o que é que você pode fazer a respeito? Assim, quem você pode procurar, como você pode tratar, o que está à sua disposição de medicamento, de profissional, enfim, de mostrar ali como é que está o serviço, quem ele pode contar, porque quando a gente vê como normal, fica aquela coisa tipo, dor, normal, não, náusea, essa aqui me dá mesmo. Não, não é normal, é comum, pode acontecer, mas se acontecer, o que é que você pode fazer a respeito? Para a pessoa ter isso internalizado, assim, sabe? Para se ela achar um profissional que não dê ouvido, não dê atenção, tipo, tô com náusea, tô com dor, tô com candidíase, tô com... Enfim, isso tá me incomodando, a pessoa falar, não, é assim mesmo, então não dá muita atenção. Não, não é assim mesmo. Com quem que eu posso, né? Que profissional que eu posso conversar? Quem pode me ajudar? Porque se a pessoa se apropria disso, né? Se apropria dos sintomas dela e nossa, ela vai além, assim, sabe? De saber que ela tem o direito de ter os sintomas tratados, tem o direito de ter os sintomas amenizados e de ter qualidade de vida independente do estágio que ela tá. Você falou quando ela recebe o diagnóstico, mas eu penso ainda mais para frente, assim, pessoas que às vezes não vão ter a cura, mas ela vai viver por bastante tempo com a doença. Então, como é que vai ser essa vida dela, né? Como que vai ser a qualidade de vida dela, do dia a dia? Ela vai conseguir fazer as coisas com os filhos, ou ela vai conseguir fazer o que é importante para ela? Tem pessoas que não se reconhecem sem cozinhar, que não se reconhecem falando, eu não sei quem sou eu se eu não fizer tal coisa. É importante para você? Tá, o que está limitando fazer isso? Então vamos atrás, sabe? Vamos conversar com outros profissionais, se não é da minha competência, vamos ver o que está impactando para você. Então acho que a mensagem é disso, de você tem o direito de ter seus sintomas aliviados, você tem o direito de ter qualidade de vida. Ter câncer não significa ter sintomas descontrolados, não significa ter que aguentar, não significa, você tem que ser guerreiro o tempo todo, porque às vezes tem essa imagem de, tem que ser guerreiro, tem que aguentar, tá ali lutando contra o câncer. Eu acho que isso é uma mensagem, as pessoas falam numa boa intenção, mas fica parecendo uma guerra, e que a pessoa tem que estar o tempo todo bem, que se chorar, tá com depressão, e nem sempre, gente, chorar, às vezes a pessoa, é muita coisa para lidar, deixa chorar, sabe? Sim, é do ser humano, né? Deixa aliviar, né? Fica, não, tem que ser guerreira, tem que... Nossa, que pesado, né? Vamos com calma. A pessoa tá passando por muita coisa, deixa falar, deixa chorar. Então, acho que é disso, de saber que tem o direito, e que tem muita gente que está preocupada com sintomas e com ela. Se o primeiro não tá, vamos pro próximo, vamos conversar, que ela tem o direito de ter qualidade de vida. É isso que eu deixaria de mensagem. Assim. Bia, primeiramente queria te parabenizar aí por esse trabalho tão humanizado que você faz, realmente é muito importante, e te agradecer imensamente por ter esclarecido tantas dúvidas para a gente, foi muito colhedor. Obrigada, viu? Eu que agradeço muito, muito por estar nesse espaço, assim, que é tão importante que as pessoas... Eu escutei o podcast e vi dos outros profissionais que vieram aqui, o Ale, a Adriana, então, enquanto isso tem a função e a capacidade de chegar a muitas pessoas, né? E se chegar a uma pessoa que seja, o quanto isso é importante. Então, muito, muito, muito obrigada mesmo por esse espaço, Paty, de verdade. Eu que agradeço imensamente, viu? Beijo e até mais. Beijo, até. Tchau, tchau. You are dead to me, 'cause what you said to me cut so deep, and now you're... Paty, não pode? Pode.